Tá bom? Então vamos lendo então. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: tende tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, dependendo da versão deve estar tolos, né? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aleluia. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos, aleluia, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Amém? Já leu bastante coisa aí já, né? Quem não tem o costume de ler a Bíblia, a gente já leu um versículo, um texto tanto quanto grande. Amém? Nessa noite eu gostaria de estar falando sobre algo que me impactou nesse texto. Durante essa semana nós temos falado sobre, nos estudos, nós temos um estudo na quinta-feira aqui, que é maturidade. Temos um estudo que é sobre os ceifeiros. E nesses estudos aqui a gente andou falando um pouquinho sobre revelação. Nessa noite eu gostaria de falar também sobre revelação. Sobre a revelação que aconteceu no caminho para Emaús. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título seria esse: a revelação no caminho de Emaús. É um texto bem curioso, um texto bem conhecido. Jesus, depois que ele é morto, ele é crucificado, ele é morto, ele aparece para algumas pessoas, mas não era todos que tinham notícia, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, então era tudo de boca a boca. E chegou ao ponto de que esses 2 discípulos, eles estavam já tristes, já estavam desanimados, abatidos por aquilo que tinha acontecido com Jesus. E eles estavam indo para um lugar chamado Emaús. Emaús, quando a gente estuda sobre Emaús, é uma cidade que havia ali águas quentes, águas termais. E era um lugar que as pessoas iriam ali para relaxar. Naquele tempo, Império Romano, as pessoas que iam para Emaús, eles iam com a intenção de relaxar. E aí a gente pode ter uma interpretação de vários tipos de coisas sobre relaxar. Tipo, ali eles iriam fazer muitas coisas ali que já não condiz com aquilo que, para quem se chama discípulo de Jesus. E ali eles estavam indo naquela direção e aconteceu que Jesus aparece ali.
e eles não têm o entendimento que era Jesus. Por que eles não tinham o entendimento de que Jesus estava ali diante deles? Faltava para eles o quê? Uma revelação, aleluia. Faltava para aqueles discípulos uma revelação de quem era Jesus. Então eu acho muito interessante nesse texto, porque essas pessoas, um deles tem o nome de Cleopas, eles não viram o que nós vimos. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos. E o que eles viram com os olhos deles? Eles viram Jesus orando por Lázaro depois de 4 dias, Lázaro morto depois de 4 dias, ressuscitar. Ele viu o endemoniado ali, gadareno, ser restaurado, ser liberto. Ele viu ali Jesus orando pela filha de Jairo e ela voltando à vida. Aqueles homens, eles viram muitas coisas da qual nós ainda não vimos. E já parou para pensar, Jesus orando ali por uma pessoa leprosa, e a pessoa com o corpo totalmente já condenado, pronto para morrer, porque não tinha cura para a lepra. Quando aquele homem ele é restaurado de uma lepra através de uma oração de Jesus, já parou para você, tendo essa experiência, vendo aquilo que aqueles homens viram? E a gente não para perceber que esses homens, eles andaram, caminharam com Jesus. Mas quando Jesus ele morre e ele ressuscita ao 3º dia, eu creio que eles não esperaram o 3º dia acontecer, porque eles viram a forma brutal da qual Jesus foi morto, morte por crucificação, e quando eles veem ali que o Império Romano já havia matado Jesus, eles entram num processo de desânimo, eles entram num processo de tristeza, e eles começam a abandonar todo aquele ensinamento que Jesus tinha falado sobre ele. Todo aquele ensinamento que Jesus tinha passado para eles começa a ir por água abaixo. Por quê? Porque faltava algo na vida daqueles homens. Vejam bem, aqueles homens caminharam com Jesus, mas faltava na vida dele algo que eu chamo de revelação. A revelação que nos motiva, é a revelação que nos impulsiona a caminhar conforme os caminhos que Jesus nos orientou, que diz. Jesus ele fala certa feita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o caminho da qual nós temos que andar. E Jesus ele é morto, esses discípulos aqui, eles já ficam tristes e eles vão no sentido de Emaús, vendo como se nada já tivesse acontecido na vida deles. Eles deixam para trás tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus e eles começam então um caminho, um trajeto de tristeza, porque tudo aquilo que eles imaginavam que aquele homem iria fazer na vida deles, não fez, entre aspas. Faltava algo na vida deles que se chama revelação. A revelação, o que é uma revelação? Aí a gente já entra um pouquinho naquilo que a gente estuda aqui nos dias de quinta-feira. O que é uma revelação? A revelação é algo que parte do próprio Espírito Santo para o quê? Para o meu espírito. Todos nós temos um espírito. Nós somos um ser formado de 3 coisas: espírito, alma e corpo. Somos 3 em 1. No meu tempo tinha 3 em 1, aparelho 3 em 1, né? Era disco, rádio FM e fita cassete. Não, eu sou do tempo que tinha que pôr a caneta para rodar a fitinha baixa. Então era 3 em 1. Nós somos também 3 em 1: espírito, alma e corpo. Desses 3, qual é o mais forte dos 3? Qual é o mais fraco desses 3? Nós somos o 3 em 1. Desses 3, o mais fraco é o corpo. O corpo, a Bíblia fala assim, que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Dos 3, o mais fraco é a nossa carne. O mais intermediário ali é a alma. É a alma que está ligada com a nossa mente, com o nosso entendimento. E o mais forte é o nosso espírito. O nosso espírito começou quando Deus formou ali no Éden um homem. E quando ele formou aquele homem, ele soprou sobre a vida daquele homem. Quando ele sopra sobre aquele homem, uma centelha divina passa a habitar a vida de Adão. Passa a habitar aquele boneco chamado Adão, e aquilo veio consequentemente para toda a raça humana. Nós temos uma centelha divina dentro de nós que se chama Espírito. Acontece para eu ter uma revelação. O Espírito Santo ele precisa comunicar com essa centelha divina da qual nós temos. Você tem uma centelha divina chamada Espírito dentro de você. Sem o Espírito nós não existiríamos. A revelação acontece quando o Espírito Santo ele comunica. O Espírito
de Deus comunica com o espírito do homem. Quando essa comunicação acontece, nós temos então uma revelação. Aleluia? Deu para entender? Então isso acontece através de uma revelação. A revelação é o conhecimento que é transmitida a você por intermédio do Espírito Santo ao espírito do homem. Veja bem, o espírito do homem é a parte interior. O espírito do homem é a parte interior que se relaciona com Deus. O que relaciona com Deus é o meu espírito, o seu espírito. Amém? A essência íntima que permite a comunhão e compreensão espiritual vem do nosso espírito quando comunicado com o Espírito Santo. Deus, por sua vez, ele tem um espírito que é a sua presença ativa e divina, capacitando a revelação e a interação com a humanidade. Quando a gente se conecta, o Espírito Santo conecta com o meu espírito, eu estou tendo então uma intimidade com Deus. Ele está me direcionando para ter um estilo de vida diferente. Tudo acontece através de uma revelação. Aqueles homens, eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, eles viram o morto ser ressuscitado, eles viram Jesus curar cego, coxo, com lepra, tudo aquilo ali, mas faltava algo na vida deles, faltava uma comunicação do Espírito deles para com o Espírito de Deus. Sem aquela revelação, eles estariam fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Qual que foi a decepção deles? Por eles não terem uma revelação. Quando Jesus é crucificado, eles decidem abandonar tudo. E eles decidem, eu vou voltar para Emaús, porque minhas fichas estavam todas depositadas em Jesus. A minha confiança estava depositada em Jesus, mas o Império Romano pegou ele. Ah, que pena que aconteceu com Jesus. Essa era a conversa deles, um falando para com o outro. Nossa, que pena, eu pensei que ele ia ser a pessoa que iria restaurar Israel. Eu pensei que ele ia ser a pessoa que iria fazer com que a gente pudesse sair debaixo do Império Romano. E essa era a conversa de um com o outro, porque eles não tinham entendimento de quem estava com eles. João, o apóstolo João, ele fala de algo que eu falei surpreendente semana passada. João teve uma revelação de Deus ao ponto de que ele falou assim: e o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Alguém só escreve esse tipo de coisa quando alguém tem um entendimento, quando alguém tem uma revelação da parte do Senhor. E o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Uma revelação de Deus. Quando a gente tem uma revelação de Deus, coisas espirituais vêm para a nossa vida e nós começamos a ter uma transformação de vida. Amém? Continuando aqui. Enquanto o espírito humano busca uma conexão com Deus, o Espírito de Deus busca comunicar a sua vontade ao coração humano, formando uma conexão espiritual profunda entre Deus e nós. Tudo parte através de uma conexão, que é a conexão do Espírito Santo com o meu espírito. Amém? Entrando no texto, tudo isso aqui é só um esboço para começar a entrar no texto. Eu vou falar sobre 4 pontos aqui importantes. 4 pontos importantes nesse texto. O primeiro ponto que está ali é que eles não viam quem estava junto com eles. Por que eles não viam que Jesus havia aparecido enquanto eles estavam ali conversando a respeito da morte de Jesus? Eles estavam indo para Emaús, choramingando, porque Jesus havia sido morto. Eles não esperaram os 3 dias para eles tirarem a prova que Jesus havia ressuscitado. Eles começaram a ouvir um burburinho de que Jesus havia ressuscitado, mas eles não foram lá fazer o capuni, não foram lá tirar a prova de que realmente isso havia acontecido. Mas eles foram movidos, voltando para Emaús com um sentimento de tristeza, ao ponto que Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem Jesus. Faltava revelação. Sabe também um ponto interessante nisso aí? O primeiro ponto que faltava na vida desses personagens, desses 2 discípulos, eles não viam, porque a prioridade deles era diferente. Eles tinham outra prioridade. A prioridade deles não era ter uma revelação de Deus. A prioridade deles, esse primeiro ponto, é eles não viam Jesus quando apareceu diante deles, porque a prioridade deles era outra. Qual que era a prioridade desses personagens? Qual que era o motivo pela qual eles caminhavam atrás de Jesus? Eles tinham um objetivo na vida deles. O objetivo na vida deles era que Jesus viesse ser o libertador do povo judeu do Império Romano.
Então eles não estavam perto de Jesus porque Jesus era Senhor, mas eles estavam perto de Jesus porque eles queriam que Jesus viesse a realizar o propósito da vida deles. O propósito da vida deles era que o Senhor fosse libertar Israel do domínio do povo romano, do domínio de Roma. Muitas das vezes a gente olhando para nós nos dias de hoje, a gente se depara numa situação muito engraçada. Muitas das vezes as pessoas vêm na igreja, mas não vêm com a intenção de buscar o abençoador. É a mesma forma daqueles dois. Eles caminhavam com Jesus, eles viam que vinha, mas o foco deles era que Jesus viesse a libertar Israel do domínio romano. Muitas das vezes as pessoas vêm na igreja, eles não buscam aquele que pode dar a bênção, mas eles vêm na igreja e buscam as bênçãos. E esquece que o que realmente importa é o abençoador. Quantas vezes já passei inúmeras vezes, pessoas que vêm, buscam, pedem oração, a gente ora, as coisas acontecem, Deus vai, abre a porta, é um motivo, é algo, uma enfermidade que a pessoa tem, é um casamento que a pessoa quer, é algo relacionado à vida financeira, eles vêm atrás disso, mas quando eles recebem aquilo ali, em vez de eles continuar agradecendo ao abençoador, eles pegam a bênção e saem embora. Essa era a situação desses dois personagens. Eles caminhavam porque eles estavam tristes, porque Jesus não fez o quê? Jesus não trouxe a libertação ao povo israelita que estava ali sob o domínio de Roma. Então deixa eu ler aqui um pouquinho. Esses dois andavam com Jesus, eles viram os milagres, as curas, mas as prioridades deles eram com Israel ser livre. Muitas pessoas agem como esses discípulos, que somente procuram Jesus para seus interesses próprios, como uma cura, como um casamento, como uma promoção no trabalho, buscam algo financeiro. Então temos que entender de uma vez por todas que o abençoador é maior que as bênçãos, amém? O abençoador é maior que as bênçãos. Nós temos que vir para o culto não atrás das bênçãos, querido. A bênção tem que ser uma consequência. Nós temos que vir na igreja porque dentro de nós tem que queimar uma chama. Dentro de nós tem que queimar algo voltado para Deus. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Eu busco a Ele porque Ele pagou um preço pela minha vida. Para mim e para você estarmos aqui hoje, Ele pagou um preço caro. E um preço de cruz. Então nós temos que vir para o culto com o objetivo de adorar ao Senhor. Não vir atrás de bênçãos. Que seu foco não possa, a sua prioridade não possa ser ali alguma dessas coisas que eu já citei, mas a sua prioridade possa ser: eu vou para o culto porque eu quero adorar o Senhor, eu quero cultuar o Senhor. Então nós temos que entender de uma vez por todas que o abençoador é maior que as bênçãos. No versículo 19, esses mesmos discípulos viam Jesus como um profeta e não como um Messias. Se der para pôr, o versículo 19 do capítulo 20, isso, olha lá. E lhes perguntou quais, e explicaram o que acontecendo, que era varão profeta, ou seja, eles não viam Jesus como Senhor, eles viam Jesus como um profeta. A visão deles, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não viam Jesus como Deus, eles viam Jesus somente como um profeta. Então o objetivo deles era que esse profeta viesse trazer a restauração à nação de Israel. O propósito deles era alcançar essa bênção. No versículo 19, esses mesmos discípulos viam Jesus como um profeta, não como um Messias. Diferentemente, existia um personagem bíblico chamado Bartimeu. Bartimeu, ele não tinha uma visão, a visão física, mas ele tinha uma visão espiritual. Bartimeu, ele não via com os seus olhos físicos, mas ele via com a visão espiritual. Ele sabia que Jesus, ele era o Messias. Esse texto está lá em Marcos 10:47. Diferentemente, o cego Bartimeu não podia ver com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé sabia que Jesus era o Messias. Marcos 10:47 diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está escrito Messias aqui? Não está. Como é que Bartimeu sabia que Jesus era o Messias? A palavra, quando diz ali filho de Davi, havia uma profecia que o Messias seria da linhagem de Davi. E ele entendia que quando Jesus começou a fazer aqueles sinais,
Ele entendia que Jesus ele era da linhagem de Davi, e ele entendia que Jesus ele era o Messias. Por isso que Bartimeu, quando ele ouve dizer que Jesus estava passando, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha uma revelação de quem Jesus era. E o texto diz, na vida de Bartimeu, que Jesus, enquanto está passando, quando ele ouve Bartimeu ouvindo, o texto diz que Jesus, ele para. Aleluia. Quem tem revelação do Senhor faz com que Jesus pare e olhe para ele. Verso 48, vamos ver se é no 48. E muitos o repreendiam, até os discípulos repreendiam Bartimeu, dizendo, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essas coisas acontecem quando uma pessoa ela é motivada por uma revelação. Ele não tinha a visão daqueles dois discípulos. Ele não viu o que aqueles dois discípulos viram. Mas ele tinha um entendimento, uma revelação, algo revelado no interior dele, que Jesus ele era o Messias. E quando isso aconteceu na vida daquele homem chamado Bartimeu, ele teve algo surpreendente, que ele foi ali curado de uma cegueira. Ele foi restaurado, que ele foi ali totalmente mudado a sua vida, porque ele caminhava debaixo de uma revelação. Então o primeiro ponto na vida desses discípulos é que eles caminhavam com Jesus, mas eles não tinham, a prioridade não era ser Jesus. A prioridade daqueles homens era uma outra prioridade. A prioridade daqueles homens era que Israel fosse livre dos romanos. Muitas das vezes nós estamos caminhando com Jesus e estamos com outras prioridades na nossa cabeça. É a pergunta que eu faço, que não precisa de resposta. Qual tem sido a sua prioridade? Segundo ponto, para conhecer Jesus, nós temos que observá-lo na palavra de Deus. Lucas 24, 27 diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não tem como você ter uma revelação de Jesus, não tem como você ter uma revelação do Senhor, se você não tiver uma mente da qual já leu a palavra de Deus. Aqueles homens, eles não tinham uma mente totalmente voltada para a lei, voltada para Deus, mas era necessário que, se a revelação fosse acontecer na vida deles, alguma situação, em algum momento, eles tinham que ter lido alguma coisa de Deus na mente deles. A mente da pessoa que vai ter uma revelação de Deus tem que ser uma mente alimentada pela palavra. Amém? Para conhecer Jesus, precisamos ler a Bíblia e entender que Jesus ele é mencionado desde o Velho Testamento, através de simbologias e analogias. A nossa mente ela tem que ser alimentada pela palavra de Deus. Caso contrário, ela será alimentada por outra coisa, por aquilo que o mundo tem a oferecer. Se a minha mente ela é alimentada pela palavra, a minha mente ela vai produzir algo da qual o Espírito Santo vai usar para trazer revelação para mim. Se a minha mente ela só assiste TikTok, só assiste coisa que não tem nada a ver no YouTube, se a minha mente só fica no Netflix e não adquire nada de bíblico, como é que o Espírito Santo de Deus vai comunicar algo para o seu espírito? Talvez não saiba nada da Bíblia, mas se eu falar aí o nome de uma série do Netflix que tem lá 20 temporadas, conhece desde o primeiro episódio até o último de 20 temporadas, que já dura 5 anos, e olhe lá. Mas se falar algo referente a como é que Deus vai revelar algo, como é que você vai ter uma revelação do Espírito Santo? Se a mente está sendo alimentada por outra coisa. Aqueles discípulos ali, necessário foi Jesus aparecer para eles. E ele começar desde Moisés, falando que era necessário ele morrer. Era necessário ele pagar um preço, para que todas as coisas que tivessem no Antigo Testamento fossem apontadas para Jesus. A revelação só aconteceu na vida daqueles homens, porque eles começaram a ouvir Jesus falando. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa mente era transformada. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2 diz:
Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu vou então transformar a minha mente? Quando o texto diz ali, não conformeis, é para você não tomar forma do sistema desse mundo, não tomar forma com o sistema desse século, mas transformai-vos a mente pela renovação do vosso entendimento. Como é que você vai fazer isso? Lendo a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais a sua mente vai sendo transformada. E quando a sua mente começa a ser transformada, você começa a experimentar coisas novas. O texto diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu alimento a minha mente com a palavra de Deus, eu vou começar a ter uma vida transformada. Aqueles discípulos só estavam indo para Emaús, que talvez eles também só ficassem na Netflix naqueles dias. Talvez eles só ficassem no TikTok naqueles dias. E Jesus falou: vocês deixam um pouco de lado o TikTok. Olha aqui, vamos começar na Bíblia, desde Moisés. E Jesus vai falando desde Moisés até a crucificação, que era necessário que ele passasse por tudo aquilo ali, porque ele veio com um propósito. E o propósito de Jesus na cruz, qual que foi? Foi de nos livrar. Nos livrar de quê? De uma condenação eterna. Nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo, ou seja, nós somos seres espirituais. A condenação que estava proposta para nós não era uma condenação de 10 anos, 20, 30 anos, mas era uma condenação eterna. E Jesus, ele paga um preço por nós, por mim e por você. E através desse preço pago na cruz, hoje nós podemos levantar a mão e dizer: somos livres, porque ele pagou o preço por mim e por você. Mas se eu não tenho entendimento da palavra, como é que o Espírito Santo vai revelar algo para você? Temos que ter então entendimento que para conhecer a Deus, para conhecer mais de Jesus, temos que observá-lo na palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 15, 46 diz, 1 Coríntios 15, 16, diz algo interessante, que é assim. Será que eu errei aqui? 1 Coríntios 15, 46, eu que errei. 46, verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O que ele está falando? Antes de você ter uma revelação de Deus na sua vida, a revelação ela tem que passar na sua mente. Primeiro no corpo. Você observou a palavra, sua mente absorveu, depois que a sua mente absorve, depois passa para o lado espiritual. Mas não é primeiro o espiritual. Deus não vai te revelar sem você antes ter lido a Bíblia. Jesus não vai te revelar, o Espírito Santo não vai te revelar algo sem antes você ter lido a Bíblia. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, o tempo que for, seja, começa por etapas, começa devagar, e quanto mais você vai tendo a leitura da palavra de Deus, vai entrando na sua vida, então primeiro o natural começa, aí depois você começa a entrar numa revelação mais profunda, numa revelação que bate no seu interior, no seu íntimo. Primeiro não é o espiritual, mas sim o natural, e depois sim começa a entrar no espiritual. Amém? Continuando aqui. Primeiro a mente é preparada para receber a revelação. E como nós vamos exercitar a nossa mente? Lendo a palavra. Depois o Espírito Santo nos dará a revelação. Aí aqui rapidinho, eu pus aqui algumas revelações que tem no Antigo Testamento referente a Jesus. Deixa eu ver quantos pontos aqui. Eu pus aqui somente cinco pontos aqui sobre revelações do Antigo Testamento referente a Jesus. Primeira revelação, tem várias revelações, tá? Tem muita revelação no Antigo Testamento referente a Jesus, mas eu quero citar algumas delas. A serpente de bronze que está lá em Números 21, 9. A serpente de bronze levantada por Moisés simbolizava Jesus sendo elevado na cruz para trazer cura associado à fé e à salvação. Números 21, verso 9, está escrito assim: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente,
se olhasse para a de bronze, sarava imediatamente. Deus havia castigado aquele povo tinha cometido pecados contra o Senhor, murmurado contra Deus. Deus lançou ali serpentes abrasadoras que quando picavam as pessoas ali, elas ficavam envenenadas e muitas morriam. Mas ali Deus deu uma direção para Moisés, falando: Moisés, construa uma serpente de bronze em uma haste, e formava uma cruz. E quando aquela haste era levantada, bastava somente a pessoa olhar para aquela haste, para aquela serpente de bronze, que ali aquela pessoa era sarada. Então, uma das revelações de Jesus no Antigo Testamento é essa serpente de bronze. Amém? Outro ponto: José é um tipo também de Cristo. A história está lá em Gênesis 37:50. A história de José, vendido por seus irmãos e depois tornando-se salvador do Egito, espelha a trajetória de Jesus, sendo rejeitado e eventualmente trazendo a salvação para a sua família. É a parte da história da qual José, ele é vendido pelos irmãos, ele para na casa de Potifar ele vai preso, mas quando ele está preso, chega uma situação da qual ele é colocado o segundo no comando do Egito, e quando ele está ali no Egito, ele é usado por Deus para trazer salvação para toda a sua família. José é uma revelação de Jesus. Outro ponto: o Cordeiro Pascal, está lá em Êxodo capítulo número 12. O Cordeiro sacrificado durante a Páscoa representa a morte de Cristo, cujo sangue oferece a redenção e proteção espiritual. No tempo da Páscoa, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a Bíblia diz que a última praga que Deus iria lançar ali sobre o Egito, seria a morte dos primogênitos. Mas para que o povo de Israel fosse liberto, eles precisavam sacrificar um cordeiro. Aleluia. Eles precisavam sacrificar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro era posto sobre a porta. E acontecia que quando chegou o dia determinado, que o anjo da morte viria sobre o Egito, ele iria passar sobre o Egito, mas a casa que estivesse o sangue, aleluia. Mas a casa que estivesse o sangue, o anjo da morte não iria entrar sobre essa casa. E o anjo iria entender que aquela casa tinha uma aliança com o Senhor. Jesus, ele é esse cordeiro. A morte de Jesus na cruz ali vem sobre as nossas vidas. Jesus nos marca com aquele sangue. E quando nós somos marcados com aquele sangue, o inimigo da nossa alma, ele pode passar, ele vê todas as outras vidas, ele pode atingir as outras vidas, mas quando ele vem sobre nós, ele vê sobre nós uma marca, e ele não pode fazer nada sobre nós, porque nós temos uma marca, que é a marca do Cordeiro Pascual, a marca do Cordeiro que pagou um preço por nós. Jesus, então, ele também é uma das simbologias do Antigo Testamento, uma das revelações do Antigo Testamento sobre Jesus. Outro ponto: sumo sacerdote, Hebreus 4, do verso 14 a 16. O papel do sumo sacerdote, que intercede pelo povo perante Deus, é refletido em Jesus, nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós. No livro ali do Antigo Testamento, o sacerdote, para ele poder oferecer o sacrifício por toda a nação, ele tinha que esperar um dia no ano, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O sumo sacerdote, ele tinha que entrar no tabernáculo, ele tinha que passar pelo átrio, ele passava pelo lugar santo, e ele entrava no lugar santo dos santos, e ele fazia ali, ele se conectava ali, ele tinha direção de Deus ali para ele poder voltar para o povo e comunicar ao povo de como seria o restante do ano. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele fazia isso. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, como diz no livro de Hebreus, capítulo de número 4, do versículo 14 a 16, fala que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote esperar uma vez por ano para entrar no lugar santíssimo, para poder ter uma palavra, uma direção para nós. Jesus, ele já é o nosso sumo sacerdote. O texto diz que quando Jesus lá na cruz, ele falou: está consumado. O texto diz que o véu se rasgou como? De alto a baixo. Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo.
E quando o véu foi separado ali com a morte de Jesus, hoje nós temos livre acesso a chegar na presença do Pai. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Último ponto, que Jesus, ele é sobre o Antigo Testamento. Última referência, Jesus, ele é a rocha. Aleluia. Jesus, ele é a rocha ferida. Êxodo capítulo número 17, verso 6. A rocha ferida, quando Moisés, ele bate sobre a rocha, e da rocha saía água. Aleluia. A rocha ferida, de onde brotou água para saciar a sede do povo, é vista como um símbolo de Jesus, cujo sacrifício oferece vida e satisfação espiritual. Essas são apenas algumas das simbologias que conectam Jesus ao Antigo Testamento, mostrando uma continuidade do plano divino ao longo das Escrituras. Então aqueles discípulos, eles caminhavam ali indo a Emaús, mas eles não tinham uma mente ainda para todas essas coisas que Jesus havia falado, revelado para ele. Precisava na vida daqueles discípulos entenderem que Jesus, ele era o Cordeiro Pascual. Precisava aqueles discípulos entenderem que Jesus, ele era a rocha viva. Precisava eles entenderem que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Precisava eles entenderem que Jesus, ele é vários tipos de coisas que falavam lá no Antigo Testamento. Se a pessoa ela não tinha um entendimento da Bíblia, não tinha como eles terem uma revelação. Amém? Continuando, voltando para o texto de Emaús, Lucas capítulo 24, verso de número 30 ou 31. Aqui eles começam a ter um entendimento. Quando é que eles começam a ter um entendimento? Jesus havia conversado com eles. Jesus fez de que iria embora. Eu imagino Jesus falando: olha, já é tarde, já estou indo, então, vocês, até mais. Mas o texto diz: Senhor, fica conosco, aleluia. Fica conosco, porque já é tarde. Vamos ver essa parte? Lucas 24, 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, eles convidam Jesus para entrar. Vamos ver o 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: Senhor, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou Jesus ali para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, aleluia, mesa é lugar de comunhão. Estando eles à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Alguém lembra de alguma coisa que a gente faz referente a pão sendo partido? O que é que a gente faz no primeiro sábado do mês aqui? Nós participamos de algo chamado ceia. O que é a ceia? Ceia é onde a revelação ela é consumida, aleluia. Quando eu oro aqui pelo pão e pelo suco de uva, que ali simbolizam o quê? O que o pão simboliza? O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi o quê? Moído, foi arrancado, foi espancado. O sangue simboliza o quê? O sangue simboliza ali, o suco de uva simboliza o sangue, que é aquilo que pode nos livrar de todo o pecado. Deixa eu voltar aqui para o texto. Então há um grande poder na ceia do Senhor. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, recebemos então uma revelação divina. Por isso que eu falo, culto de ceia não pode ser um culto normal. Culto de ceia, nós temos que trazer à memória aquilo que Ele fez por nós. 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 3, no final do versículo, diz assim: fazei isso em memória de mim, não é? O que é para a gente trazer na memória? Quando Jesus estava orientando ali o apóstolo Paulo, fazer isso em memória de mim. Culto de ceia tem que ser um momento da qual nós vamos trazer na nossa memória que um dia um santo, um dia Deus ele se fez carne, habitou entre nós. Ele foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que era todo aquele que ele era colocado no madeiro, ele se fazia maldito. Jesus se fez maldito para que hoje eu e você fôssemos benditos. Jesus se fez pobre para que hoje eu e você pudéssemos ser ricos. Jesus pegou tudo de mal que tem na humanidade e jogou tudo sobre ele para que hoje nós pudéssemos ser livres, pudéssemos ser felizes. Culto de ceia tem esse poder. Aqueles irmãos ali, eles foram lembrar, foram reconhecer Jesus,
Quando Jesus partiu o pão, eu imagino que quando eles viram Jesus partindo o pão, eu imagino que eles viram na mão de Jesus. O que tinha na mão de Jesus? As marcas dos cravos. Eu imagino que eles viram Jesus ali, eles já estavam sabendo que Jesus havia sido, voltado, ressuscitado. Eu imagino que quando Jesus ele parte os pães, eles tiveram ali a chance de olhar para as mãos de Jesus. E quando eles viram as marcas dos pregos, eles reconheceram e lembraram: é diferente esse homem é Jesus. Então a ceia revela a nós o amor que moveu Jesus a vir se tornar carne e morrer por todos nós. Não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz. O que motivou Jesus a sair do lugar que ele estava até pagar um preço de morte foi amor. Você tem ideia disso, queridos? Você tem ideia da importância que é a ceia? Tirou Deus do lugar que ele habitava. E ele veio movido por amor. Não veio motivo porque alguém falou, tem que ir. Ele falou, não, eu vou lá. Eu vou me doar. Eu vou me sacrificar porque eu amo tanto eles. Não pode ser algo normal. Tem que ser algo que incomoda a gente. Ele se fez carne entre nós, ele habitou. Um homem santo, puro, inocente, não conheceu o pecado. Se fez carne entre nós, ele habitou. Pagou um preço por mim e por você. E não foi um preço qualquer. A morte de cruz era a pior tipo de morte que havia no Império Romano. A morte de cruz servia como exemplo para que os outros não viessem se rebelar contra o exército, contra o Império Romano. Era uma morte terrível. Uma morte terrível. A ceia não tem nada a ver conosco, mas sim com Ele. Eu quero que você entenda uma coisa sobre a ceia do Senhor. Como diz lá, fazer isso em memória de mim, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 23, quando o apóstolo Paulo, ele fala aquilo ali, através da revelação que teve de Jesus, fazer isso em memória de mim. Essa é a parte do versículo, diz que é para nós lembrarmos daquilo que Ele fez por nós ali na cruz. O seu corpo, o seu sangue foram presos pelos nossos pecados. Presta atenção. Quando é algo relacionado a pecado, já está resolvido, sabia? Quando Jesus morreu na cruz, nenhum de nós estávamos vivos. Tem alguém vivo aqui que lembra da crucificação? Se tiver, eu vou assustar. Nenhum de nós estávamos vivos. Nós nem nascíamos, não era nem nascido, nem nossos avós eram nascidos. Foi há 2000 anos atrás. Mas Ele já pagou o preço por mim e por você. O pecado que você iria cometer, ou vai cometer amanhã ou depois, o preço já está pago. Dá para entender isso? Ele pagou um preço pelo pecado que eu ainda vou cometer amanhã ou depois. Relacionado a pecado, então, já está resolvido esse problema. Sabe, algo que me chama muita atenção, deixa eu voltar aqui para que eu não possa perder esse raciocínio. A morte de Jesus na cruz, então ali quando ele paga ali o preço por nós, ele morre na cruz. Então, referente ao pecado, o assunto já está finalizado, amém? Referente ao pecado, a morte de Jesus ali, ele resolveu todo, ele limpou a nossa barra, pagou um preço pelos nossos erros, amém? Mas algo me chama a atenção, que ele foi morto na onde? O verbo se fez carne, ele morreu em um local chamado cruz, aleluia. A morte de Jesus na cruz, o sangue dele derramado, pode tirar os nossos pecados, mas não pode mudar a minha natureza. Aleluia. Jesus pagou um preço por mim e por você, referente a pecados, é fini, acabou, já era. Finish, wari. Referente a pecado. Mas a morte dele não pode mudar a minha natureza, porque a minha natureza continua sendo carne. Somos três em um: espírito, alma e corpo. E o meu corpo, a natureza do corpo, continua sendo pecaminosa. Mas o lugar onde Jesus morreu fala sobre cruz. Cruz, o que é a cruz? Cruz é lugar de sacrifício. Aleluia. Jesus pagou um preço por mim e por você, mas quando se fala de cruz, fala de mudança de natureza. Aleluia.
A morte de Jesus na cruz, o sangue dele derramado, pode tirar os nossos pecados, mas não pode mudar a nossa natureza. A nossa natureza é tratada através da cruz. É necessário que a cruz para nós possa trazer a lembrança da crucificação. O alto preço pago por Jesus tem sempre que estar na nossa mente quando nós viermos a tentar pensar em pecado. Por quê? Porque Ele pagou um preço. E veja, não foi nenhum de nós. A questão do pecado está resolvida. O sangue dele pagou todo o pecado. A relação, a minha natureza e a sua natureza pecaminosa, nós temos que lembrar da crucificação. A crucificação nós temos que sempre, quando você pensar em pecar, lembra que alguém santo, alguém inocente, morreu para que você não viesse a praticar esse pecado. A cruz fala sobre o tratamento que Deus tem com o meu caráter cristão. Seu caráter vai ser transformado pelo poder da cruz. Aleluia. Como que é forte isso, né, queridos? Como que um símbolo como esse aqui atrás tem o poder de trazer à memória algo que te impeça de cometer pecado? Como que um símbolo que antes de Cristo era visto como maldição, antes de Cristo era visto como algo maldito, algo que trazia morte, depois de Jesus, nós temos um símbolo, que é um símbolo hoje de bênção, um símbolo que traz a nossa natureza pecaminosa, lembranças daquilo que Ele fez por mim e por você. Qual que foi a lembrança? A lembrança de que Ele morreu por mim. E Ele morreu por você. Ou seja, resumindo aqui, a natureza é tratada através da cruz. A nossa natureza, a minha carne, ela é tratada através da cruz. É necessário a cruz para nos trazer a lembrança da crucificação e do alto preço pago por Jesus. O sangue trata com o pecado, mas a cruz trata com o pecador. Se deve você guardar isso no seu HD e na memória. A cruz, o sangue trata com o pecado, mas a cruz trata com o pecador. Aleluia. A cruz, o sangue trata do pecado, mas a cruz trata com o pecador. A gente ouve muito falar: eu queria descer da cruz. Você não pode descer da cruz, porque você já está crucificado com o Senhor. Você descer da cruz só vai ter coisas a perder. O que realmente importa é nós estarmos, e tem até um louvor que diz, né, que eu estou crucificado com Cristo. Já não importa mais o que vive, mas aquilo que Ele vive em mim, né? Os discípulos ali tiveram também essa revelação. E quando eles tiveram essa revelação da ceia, quando eles tiveram aquela revelação ali na hora da ceia, os olhos deles foram abertos. Eu quero que você saia daqui hoje tendo esse entendimento. O entendimento da qual você tem um valor inimaginável. Um valor de que fez um Deus se tornar carne, vir até nós e pagar um preço por nós. A morte de Jesus na cruz, Ele resolve o meu pecado e o seu pecado. Mas a cruz, ela resolve um tratamento que é no meu caráter e no seu caráter. Finalizando, último ponto. Último ponto no texto, diz lá, Lucas, capítulo de número 24, verso de número 34. Sério. Aleluia. 24, 34, diz aqui. É o 32 para mim. 32, E disseram um ao outro, depois que eles tiveram a revelação, depois que Jesus some de diante deles, porque Jesus, na hora que eles têm a revelação ali, na hora que eles identificam que era Jesus, Jesus some diante deles. Vai para o 31 para a gente ver essa parte que ele some. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Veja só, Jesus não saiu pela porta, não passou pela janela, mas quando eles tiveram a revelação que era Jesus que estava ali, Jesus desapareceu na frente deles. Próximo versículo. E disseram um para o outro, aleluia. Disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava
quando nos expunham as Escrituras? Meus irmãos, tem que ter uma chama em nós. Uma chama quando nós ardemos, quando nós lemos as Escrituras. Tem um ditado popular que diz assim, que quando você lê um livro, qualquer livro, o autor não se faz presente na hora que você está lendo o livro. Mas na hora que você lê a Bíblia, o autor se faz presente. E quando o autor está presente, você começa a sentir algo dentro de você. Uma chama tem que queimar no teu coração. Porque não é algo normal. Quando você lê a palavra de Deus, quando você começa a ter revelação do Senhor, como aqueles discípulos tiveram, algo mudou na vida deles. Quando eles começaram a ter revelação de quem realmente estava caminhando com eles, um fogo tomou conta deles e eles começaram a trazer na memória. A mente já começou a ser transformada. Eles trouxeram na memória e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando Ele nos expunha as Escrituras. O nosso coração tem que ser um coração que tenha um ardor, que fique em chamas. Eu acho muito interessante isso aqui. Quando nós somos impactados pela revelação de Deus, em nossas vidas temos uma experiência de incendiar o coração, combustão. Essa experiência nos impulsiona a sair de uma posição de comodismo e fazer alguma coisa. Quando eu tenho uma revelação da parte do Senhor, essa revelação vai me impulsionar a fazer alguma coisa. É impossível você ter um encontro com Jesus, aleluia, e continuar a mesma pessoa. Se você algum dia teve um encontro com o Senhor, se você algum dia teve uma revelação do Senhor na sua vida, você não vai continuar ficando na mesma posição que você era. Se você era uma pessoa, só para vocês terem ideia, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou tímido. Quem me conhece melhor, a minha sogra, a minha esposa, quem me conhece mais sabe que eu sou uma pessoa tímida, mas quando tenho uma revelação do Senhor, essa revelação me impulsiona a estar aqui na frente, pegar o microfone e falar para diante de uma quantidade de pessoas aqui, independente do número que seja, a revelação me impulsiona. Eu não consigo ficar parado quando eu tenho uma revelação da parte do Senhor. Porque quando nós temos uma revelação da parte do Senhor, alguma coisa tem que mudar nas nossas vidas. Algo tem que mudar quando nós somos impulsionados pelo Senhor. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, uma coisa tem que mudar dentro das nossas vidas. Esses discípulos foram para Jerusalém e anunciaram aos outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Verso de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. E ali eles disseram, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles foram o quê? Movidos por uma revelação. Como é que nós vamos ganhar essa nação? Como é que nós vamos ver aqui nesse banco vazio que está do seu lado, o seu amigo que trabalha com você na fábrica? Como é que nós vamos ganhar vidas japonesas, brasileiras, nessa nação, se não for pela revelação da palavra? É a revelação que nos impulsiona. E a revelação é o contato do teu espírito com o Espírito Santo, que ele traz algo para você, que quando você ter esse entendimento, você não continuará sendo a mesma pessoa, você começará a sair da posição de comodismo. E quando você sai dessa posição, você vai fazer como aqueles homens ali. Eles tiveram uma revelação e eles já se levantaram, já correram para Jerusalém, já encontraram os outros apóstolos e disseram: Jesus ressuscitou e já está ali com Simão. Aleluia! Esses discípulos foram para Jerusalém e anunciaram aos outros que Jesus tinha ressuscitado. Nós vamos ver mais alguns exemplos de pessoas que foram movidas por uma revelação. No livro, na Bíblia fala, lá no livro de João, capítulo número 4, que uma mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E quando ela teve um encontro com Jesus, você vai ver a única vez que Jesus ele se revela a alguém como Messias. Porque ela tinha ali um entendimento já bíblico.
E ela já falava assim: olha, a gente está esperando o Messias aparecer. E Jesus vem e fala para ela: eu sou o Messias. Quando ela tem essa revelação, o que ela faz? Ela volta para Samaria e ela começa a divulgar em Samaria que o Messias havia chegado. Tudo isso aconteceu porque ela foi motivada por uma revelação. Outro exemplo, está lá no livro de Marcos 5,19, que vai falar sobre o endemoniado de Gadara. Aquele homem, ele estava possesso, já havia muitos anos, ele era preso ali em correntes, ele não tinha nada que resolvia a situação daquele homem, até o ponto que Jesus, ele atravessa o mar, chega naquele local, ele liberta aquele homem. Quando aquele homem é liberto, o que ele vai e faz? Aquele homem, ele volta para a sua família e começa a testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele. Não somente isso, aquele homem, ele parte para um lugar chamado Decápolis. Decápolis são 10 cidades reunidas, e aquele homem começa a anunciar o evangelho naquele lugar, e ele começa a ser testemunha: eu era um endemoniado, hoje eu sou livre. Por quê? Porque eu tive uma revelação do Senhor na minha vida. Quando nós temos uma revelação do Senhor, algo muda dentro de nós. Outro personagem aqui, a revelação que nos impulsiona. Sem a revelação seremos apenas pessoas religiosas. Se na minha vida não tiver uma revelação de Deus, eu vou ser apenas um religioso. Se eu não tiver uma revelação, você não tiver uma revelação, nós vamos ser, sabe o quê? Fariseus, como tem até música hoje em dia. Fariseus, apenas religiosos. Mas quando nós temos uma revelação de Deus, nós poderemos fazer grandes coisas. Mas quando temos a revelação, falaremos como Jeremias, que no mesmo sentido, mesmo se sentindo enganado por Deus, ele ainda disse, né? Aí no livro de Jeremias, eu já convido até o Ministério Louvor, já estou finalizando. Quando nós temos uma revelação nas nossas vidas, algo nos impulsiona. Jeremias era um desses homens. Jeremias era um homem que ardia dentro dele um desejo de sempre estar falando, porque ele era movido por revelações. Quando temos a revelação, falaremos como Jeremias, que mesmo se sentindo enganado por Deus, por ser um profeta, disse, Jeremias capítulo de número 20, verso de número 7. Jeremias 20, verso de número 7. Olha só o que Jeremias diz. Jeremias, ele estava exercendo o seu encargo de profeta, e ele se sentiu enganado por Deus. Jeremias, ele se sentiu traído por Deus, e ele começou a falar assim sobre Deus: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fosse do que eu, e prevalecesse. Sirvo de vergonha, de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Verso 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou uma vergonha e lubridio todo dia. Verso de número 9. Veja só bem, Jeremias, ele estava meio que reclamando com Deus daquilo que ele era. Jeremias, ele era um homem que ele profetizava sempre destruição e violência, porque o Senhor dava revelação para ele daquilo que iria acontecer em Jerusalém. E por ele sempre profetizar destruição e violência, ele era envergonhado, ele era maltratado, ele era rejeitado, e ele sempre foi combatido pelas outras pessoas que ouviram, porque a palavra dele não era uma palavra agradável de se ouvir. Já parou para pensar? Um profeta falando sempre para você: morte, destruição e violência, se você não se arrepender. Jeremias era esse tipo de pessoa. E chega um momento na vida de Jeremias que ele começa a falar assim: Senhor, o Senhor me enganou, eu só fui constrangido pelo Senhor, o Senhor é bem mais forte do que eu, o Senhor prevaleceu, não quero mais, não vou mais pregar a tua palavra. Jeremias estava pensando em desistir. Jeremias estava pensando em entregar os pontos já. Falar: olha, quer saber, Senhor? Eu só tenho palavra contrária sobre a minha vida. Eu vou largar a mão, não quero mais esse negócio de ser profeta. Não quero mais anunciar a tua palavra. Quando ele pensou nisso, continua. Quando
pensei, não, outra Érica 9, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei mais no seu nome. Então, isso foi no meu coração, como um fogo ardente. Ele se lembrava de quem ele era, quem tinha escolhido Jeremias. Ele sabia que era impossível abandonar o Senhor. Ele sabia que mesmo que todas as pessoas viessem contra ele, ele tinha um encargo. E o encargo não gera peso, não gera carga. O encargo é feito com alegria. Ainda que todos venham contra, o encargo não gera cargo. O encargo é feito com alegria. Aquilo que Deus te chamou para fazer tem que ser feito com alegria. Jeremias, ele tem esse entendimento. E ele falava: encerrado dos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Ou seja, ainda que eu me seja destruído, eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me direcionou a fazer. Eu quero convidar os irmãos nessa noite a estar se colocando de pé. Que nós possamos sair nessa noite levando essa revelação. A revelação no caminho de Emaús. Aleluia. Que você seja impactado por uma revelação do Senhor. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual tem sido as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que tem se levantado contra você. Talvez você tenha até caminhado como aqueles 2 discípulos, estavam já tristes, desanimados, pensando que Jesus havia sido eliminado totalmente. E eles começavam um a falar para o outro: que pena que ele não era o homem que iria restaurar Israel. Até que Jesus aparece para eles têm uma revelação do Senhor. Através daquela revelação, aqueles homens são transformados. Nessa noite, eu quero convidar você, se você nessa noite deseja ter a sua vida transformada, através de uma revelação. Qual a revelação? O Verbo se fez carne, se tornou em carne, e entre nós Ele habitou. Que essa revelação possa ser um motivo que te tire do lugar. Que essa revelação possa ser um motivo que te impulsione a sair do comodismo. Que essa revelação possa arder no teu coração, como ardeu no coração daqueles discípulos, quando falavam: porventura, não ardia o nosso coração, quando Ele expunha para nós as Escrituras. Quando nós temos o nosso coração queimando pela palavra do Senhor, é sinal de que o Senhor está se revelando a nós. Nessa noite, se você quiser vir aqui na frente, eu já convido, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero orar por você, para que você possa sair daqui hoje impactado, com a tua mente voltada para as coisas de Deus, com a tua mente ardendo para que revelação do Senhor tem para você.